Olá rapaziada, estou de volta. Vou mostrar para vocês aqui como testar essa pecinha aqui, ó. É o TL431, muito presente aí nas fontes chaveadas, tá? TL431. Ele parece um transistor, mas ele é um circuito integrado, conhecido como amplificador de erro das fontes chaveadas, tá bom? Então como é que eu testo ele? Olha, primeiro eu tenho que saber a pinagem dele. Botando o lado reto para mim e o lado curvo para trás. Olha só, eu tenho aqui, ó, desse lado pino 1, no meio pino 2 e o outro é o pino 3, tá bom? O lado reto virado para mim e a curva virada para trás. Então olha só, se ele não é um transistor, ele tem que ter seu símbolo. Então temos aqui, ó, internamente o TL431, ele tem o amplificador operacional que vai acionar a base de um transistor interno, tá bom? E só que para isso ele tem uma tensão de referência que é 2,5 volts. Nós temos aqui, ó, o pino 1, o pino 2, que é o pino de referência, e o pino 3, que seria a saída aqui do transistor, tá bom? Olha só, se a gente olhar aqui por esse outro símbolo, nós temos o pino 1, o pino 2 e o pino 3, onde a gente pode olhar para ele como se fosse um diodo Zener, só que com um pino de controle, certo? Então, na hora de testar ele, nós temos aqui a posição dele, ó, lado reto para mim, terminal 1, 2 e 3. Aqui é a mesma coisa, ó, 1, 2 e 3. Então, se a gente for testar ele, se eu botar a ponta vermelha desse lado e a ponta preta do outro lado, então ele tem que conduzir, como se fosse um diodo. Então, entre 2 e 3, eu tenho um diodo. Eu tenho que encontrar esse diodo. Entre 2 e 1, eu não posso conduzir de forma alguma. Esse é o teste, tá bom? Entre o pino 2 e 3, eu tenho que ter um diodo. Entre 2 e 1, eu não posso ter nada. Então, vamos lá. Boto o multímetro na escala de diodo. Ó, a gente vai lá e testa, ó. Pino 2 e 3. Pino 2 e 3. Ó, não conduziu. Então, quando eu inverter, ele vai ter que conduzir, porque é um diodo. Conduziu, tá bom? Botei de um lado, conduziu, eu inverto, ele não pode conduzir. É o teste do diodo. Agora, entre o terminal 2 e o 1, não pode dar nada. Não deu nada. Quando eu inverter, também não pode dar nada. Ok? Então, esse é o teste. Se você testar entre 1 e 3, olha só. Entre 1 e 3, não deu nada. Mas quando eu inverter, olha só, 0,6. Então, como se fosse um diodo também de 1 para 3. Testou dessa forma, o seu TL431 tá bom, tá bom? O que é que queima nele? Ele queima esse transistor aqui, ó. Então, quando ele estraga, ele fica em curto, do pino 2 para o 3. Então, você mede de um lado, dá, vai medir do outro, dá um curto-circuito. É assim que ele funciona, ok? Se gostou, deixa o like. Se não é inscrito, inscreva-se. Tamo junto e até o próximo vídeo.